Então veja, no verso 3, Deus vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Agora olha aqui pra mim, Deus não tinha ciência que a luz era boa? Ou é algo de surpresa? Criei, acho que legal, essa luz eu acho que é boa. Deus, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é o pai das luzes. Vamos ver? Abra comigo lá em Tiago, 1 verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Então veja, aqui já está confirmando aquilo que eu disse antes, onde Deus, ele nunca mudou e sempre foi o mesmo. E Deus é o Pai, ele conhece a luz. Quando diz o nome Pai, fala sobre domínio, sobre governo, sobre quem entende. Então Deus, ele teve ciência da luz, da qual ele criou. Mas por que ele disse, e viu Deus que a luz era boa? Veja que quem está falando ali é o escritor, né, do texto, a qual muitos reconhecem que foi Moisés. Então Moisés, ele está vendo o que o anjo estava mostrando para ele, e ele vai dizer, e viu Deus que a luz era boa. Por que Deus, ele disse isso? Por que ele viu isso? Por quê? Porque a terra, ela já tinha uma luz, que era a luz de Deus. Por conta de algo que aconteceu entre o Gênesis 1 e o verso 2, a luz dessa terra perdeu e virou trevas. E Deus, né, com o Espírito Santo de Deus se movendo sobre as faces das águas, sobre o juízo de Deus, Deus lançou novamente a sua luz, que é Cristo. Então, viu Deus que era boa a luz ter voltado para a terra. Quem está entendendo? Então, olha lá, vamos ler Gênesis 1, verso 1, verso 2 e o verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deixa eu te contar uma revelação. Em Gênesis 1, verso 1, verso 2 e verso 3, já é revelado a Trindade de Deus. Você nunca vai ver na Bíblia a palavra Trindade. A palavra Trindade é uma referência ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Deus, ele é um Deus triuno, são 3 pessoas em um Espírito só. Então veja, no princípio criou Deus, aqui você já vê Deus Pai atuando. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você já vê o Espírito de Deus atuando. E no verso 3, você já vê o Filho entrando em ação. Ao verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos voltar lá em João capítulo de número 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Quem é nele? Cristo, o que estava no princípio com Deus, e que estava em Deus, que era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Olha Jesus aparecendo aí. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que forte. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João é João Batista. Verso 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então veja, João, ele foi enviado como testemunha para preparar o caminho para a luz, para vir para o mundo e preparar o caminho para Cristo. Verso 8. Não era ele a luz. Veja que a Bíblia está afirmando que João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então veja, ali estava a luz verdadeira que ilumina o mundo. Porque Jesus, ele vai afirmar: eu sou a luz do mundo. Porque a luz de Deus é Cristo. Porque tudo foi feito por ele, e para ele são feitas todas as coisas. Entenda uma coisa, crente: a Bíblia inteira, ela sempre tem uma base, um foco central, que é Cristo. O centro de todas as coisas sempre foi Cristo. Olha o verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Veja, aqui João está falando da luz, que é Cristo, dizendo: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veja, o próprio Deus que criou todas as coisas estava no mundo, mas ninguém o reconheceu. Veja, verso 11. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Veja, Jesus, ele veio para aqueles que eram dele, ou seja, o povo judeu, mas por conta que eles não receberam, nós fomos aceitos. Glória a Deus por isso. Por conta que os judeus não acreditaram, não receberam Cristo como Salvador, muitos, né, alguns hoje, graças a Deus, estão se convertendo, mas por conta de muitos não receberam, nós podemos ser recebidos por Jesus. Glórias a Deus. Verso 12. Mas todos quantos receberam, veja, todos aqueles que receberam, quem é que receberam a Jesus? Aqueles que receberam Cristo como Salvador, Cristo
Cristo, né, como Deus, Cristo como Salvador pessoal, mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então vejam, quando você crê em Cristo, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Verso 13, os quais não nasceram do sangue. Então entenda, todos nós nascemos da carne, nossos pais, terreno, mas quando recebemos Cristo como Salvador, como nosso Deus, nascemos no nosso espírito e passamos a ser filhos de Deus, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, você só é filho hoje em Deus por conta da vontade de Deus. Não foi porque você quis, não foi porque você decidiu, mas sim porque Ele se revelou a você e decidiu te salvar. Ou seja, Ele te amou primeiro, não foi você que amou Ele primeiro. Verso 14. E o verbo se fez carne. Qual verbo? Lá do verso 1. E o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou, no original grego, tá tabernaculou. Em algumas traduções, poucas traduções, vai estar escrito tabernaculou, porque está dando uma referência ao tabernáculo quando Deus criou com Moisés para habitar no meio do povo. E Cristo se fez carne para habitar com o seu povo. Por isso que aqui o texto vai dizer: e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após a mim antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então entenda, antes de você conhecer a Cristo, Ele já te conhecia. Antes de você amar Cristo, Ele já te amou primeiro. Somos considerados filhos, só conhecemos a Deus porque Ele permitiu nós o conhecer. Aleluia. Agora veja, entre o verso 1 e o verso 2, houve um intervalo, talvez pode ter durado milhões e milhões de anos, um tempo que não se dá para calcular. Algo aconteceu nesse intervalo que a luz da terra, em Gênesis 1, verso 1, perdeu a sua luz, que é descrita no verso 2. Muitos estudiosos acreditam que nesse intervalo aconteceu a queda do anjo Lúcifer, porque a terra em Gênesis 1, verso 1, como lemos e estudamos, lá em Isaías vai dizer que a terra foi criada e não criou vazia. Deus criou para ser habitada. Antes do homem ser colocado no Éden, Deus já tinha povoado a terra com outros tipos de animais. Depois vamos ver Deus criando outros tipos de animais, né? Lá na obra do Hexameron, que é a obra dos 6 dias. Vamos ver outros tipos de animais sendo criados. Mas antes desses já existiam outros animais maiores, a qual até a ciência também comprova que existiam os dinossauros. Os fósseis estão aí, provar tudo isso. E nesse período, quem habitava na terra eram os anjos. Porque tudo que Deus criou, Deus ele prescreveu leis. Deus ele prescreveu leis para as chuvas, Deus ele prescreveu leis para o limite do mar, Deus ele prescreveu lei para todas as coisas a qual ele criou. E era a tarefa dos anjos a cuidarem para que essas leis fossem cumpridas. Vamos ver isso na Bíblia? Abra comigo em Jó, capítulo de número 28. Verso 24 ao 27. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões. Então viu e relatou e estabeleceu e também as esquadrinhou. Vamos para outro texto, Jeremias capítulo 5, verso 22. Olha o texto dizendo: porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna. Olha que interessante isso aqui, que o limite entre a areia do mar e o mar tem um limite para chegar. Ou seja, Deus ele estabeleceu lei para que a água do mar não ultrapasse, porque quando a água do mar ultrapassa, é uma desobediência da natureza. E isso antes da queda não acontecia. Toda coisa que nós vemos hoje, catástrofes, foi por conta que o pecado entrou no mundo. Porque o pecado não estava no mundo, o pecado entrou no mundo. Quem está entendendo? Agora veja, e Deus colocou por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda se levantasse as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Então veja que antes da queda, Deus tinha colocado um limite para que todas as ondas fossem obedecidas e não ultrapassassem todas as leis que Deus prescreveu, né? Todos os limites que Deus colocou. Porque quando Deus ele criou todas as coisas, ele colocou limites. Você vai só até aqui. Você só vai fazer isso. Ou seja, cada coisa foi feita para o seu propósito. Mas como o pecado entrou no mundo, tudo mudou. E os anjos de Deus, eles foram estabelecidos para guardarem essas leis, ok? Vamos ver mais um texto. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 7, verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra,
retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então vejamos aqui claramente que os anjos, por ordenança de Deus, eles têm o controle da água, do sol, da terra. Os anjos, eles foram designados para guardarem o estado original da terra que Deus criou. Quando houve a rebelião, tudo mudou. Na Bíblia, vamos ver diversos relatos. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o anjo de fogo. Vamos ver essa referência, por exemplo? Apocalipse capítulo 14, no verso 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Veja que no mundo espiritual existe anjo para todas as coisas. Outra referência, Apocalipse 16, verso 5, vai falar sobre o anjo das águas. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que has de ser, porque julgastes estas coisas. Então veja, a Bíblia ela era cheia de referências para anjos. Anjos ele tem essas tarefas. Você vai ver sempre na Bíblia também anjos que coleta as orações, anjos que vê você orando, anjo que leva a tua oração até Deus, anjo que te guarda, anjo que te protege, anjo que pega a tua lágrima. Por isso que a Bíblia vai dizer que a lágrima de crente não cai no chão, porque o anjo recolhe e entrega até Deus. Então entenda, crente, lágrima de crente não cai no chão. O anjo do Senhor que está ao seu redor te guarda, te protege, te auxilia. E esses anjos são enviados por Deus para te guardar. Porque se não fosse o agir de Deus sobre a nossa vida, nós estávamos perdidos. Então veja, e no início, nesse intervalo, que pode ter durado milhões e milhões de anos, houve a rebelião do anjo Lúcifer, a rebelião a qual mencionei no verso 2, que as águas de Gênesis, na terra que Deus criou perfeita, estavam em juízo e estavam em trevas. Quem está entendendo? Agora veja, como aconteceu a rebelião do anjo?